Aqui do meu lado, o pessoal da Coletiva Inconsciente. Tudo bom, gente? Boa tarde, tudo bom? Então, vocês estão comemorando 1 ano de produtora, né? A gente tá fazendo essa... Na verdade, é 1 ano de produtora e 7 anos desse coletivo, encontro, desse né? coletivo que virou uma produtora depois, né? Vocês se conheceram na Unicinos, né? Nós fizemos faculdade de cinema juntos na Unicinos, nós os três. E lá descobrimos uma afinidade muito grande, assim, para trabalhar. E uma afinidade na linguagem dos trabalhos, no resultado final. E descobrimos que era possível fazer cinema com muito pouco de recurso financeiro, desde que a gente pudesse colaborar o máximo possível com seus talentos no trabalho do outro. Zeca, inclusive um dos trabalhos que vocês produziram, né, foi o Aos Pés, né, que é um curta teu, né? O Aos Pés é um curta que eu dirigi, que os guris, o Frederico montou e o Luiz Fernando fez assistência de montagem. E é da nossa produtora, é o nosso primeiro curta em 35mm. Foi totalmente financiado pelo FUNPROARTE. É também um dos primeiros trabalhos que a gente fez já dentro dessas leis de incentivo, dentro dessa estrutura que é a mais clássica do cinema. Esses 2 trabalhos que a gente vai lançar amanhã, que o Fred pode falar um pouco. Inclusive, a gente nem comentou sobre isso, né? Vocês estão comemorando 1 ano e amanhã vocês têm 2 eventos, né? Um que é lá no Santander Cultural, que é a exibição desses 2 curtas. E mais tarde, lá na Casa de Teatro, vocês têm 2 shows, né? Isso, 19 horas no Santander Cultural. Passa 2 curtas que a gente está lançando porque a gente acredita que não tem melhor forma de comemorar a nossa existência, a nossa continuidade do que lançando 2 trabalhos, né? Então, Muita Calma Nessa Hora, que eu dirigi, o Luffy montou, o Zé fotografou, e Modelo Vivo, que o Zé dirigiu também. São esses 2 curtas que a gente está lançando aí, que são 2 curtas, ao contrário do Aos Pés, totalmente independentes. Porque isso aí, a gente faz com lei ou sem lei, mas tem que fazer, é isso. Inclusive, eu queria dizer pro público, né, que o Aos Pés, ele foi ao ar agora, na terça-feira, e vai ser reprisado domingo, 00h15. Exatamente, a TVE nos dá um espaço muito importante, né, dentro do programa TV Cine e dos outros programas que divulgam a cultura, como o Radar e o Estação Cultura. E a gente exibiu aqui terça-feira. E o Aos Pés ganhou o prêmio de melhor filme também no Festival de Maringá, mês passado. Vai ser exibido em julho em Santos, ganhou o prêmio de melhor montagem também, pro Fred. Então a gente está comemorando essa trajetória a gente está vendo aí o Arthur, que foi um curto que a gente fez, agora um dos videoclipes, o Grenal, o Espaguete Grenal, que foi um curta que o Luiz Fernando exibiu recentemente no Festival de Cinema da Várzea, em São Paulo. Ali o Sem Mais Delongas, que é o filme do Frederico Ruas, aí uma imagem do Aos Pés. Um apanhado geral de vários trabalhos que a gente fez, acho que dá para ter um bom panorama, assim. Livro Caindo na Alma. É um filme que a gente fez na Vila Cruzeiro do Sul. Então, assim, a gente vai estar na Casa de Teatro fazendo uma mostra de repertório com todos os nossos filmes. Curtas, videoclipes, filmes que a gente fez em parceria com a Avalanche, que é uma produtora co-irmã que a gente trabalha. Filmes que a gente fez na faculdade. E no Santander Cultural é só esses 2 curtas. Santander Cultural é um espaço nobre da cidade que a gente vai estar ocupando com 2 curtas inéditos, né? Com um debate com a Tereza Poesser, que é doutora em artes visuais da URGS. Eu queria, inclusive, que vocês falassem um pouquinho pra gente o que se tratam esses 2 curtas. Agora esqueci. Muita calma nessa hora. E o Modelo Vivo. Só um pouquinho, ali nessa imagem que a gente tá vendo é o nosso longa-metragem, O Guri, que passou ali, que vai ser lançado esse ano. Bom, a mostra no Santander é um lançamento de 2 curtas, né? Muita Calma Nessa Hora, enfim, dadas todas as condições de filme independente, barato, simples, é um filme pensado exatamente para que nós conseguíssemos fazer sem precisar de grandes investimentos ou grandes estruturas. É um filme muito simples, é um filme em cima de uma situação, uma comédia, feita em cima de muito ensaio com os atores, e é um filme muito simples e muito sintético em cima de digamos que é um confronto, trata sobre o confronto de um artista com o seu público, assim. Eu acho que é interessante a gente falar que o Matheus Walter, que é o vocalista da banda MW Trio, ele é o protagonista do filme Muita Calma Nessa Hora. E fez a trilha sonora do meu filme, que é o Modelo Vivo, que é o filme que passa também na mesma sessão, que é protagonizado pela Graziella Galício, que é uma modelo que costuma... o pessoal conhece na cidade porque ela trabalha no Ateliê Livre, trabalha
Casa de Cultura. E é um filme de observação sobre uma modelo fazendo um trabalho de posando. De modelo vivo. De modelo vivo, exatamente. Acaba sendo um filme performance, um filme sobre desenho, sobre arte. Uma tentativa que a gente tem tentado, assim, de também mostrar como os limites entre as artes são relativos. E a gente trabalha com a música, a gente trabalha com as artes plásticas, não só com o cinema, né? E eu queria perguntar, inclusive, pro Luffy, por que foi transformado de coletivo para produtora? Como ou por quê? Por quê? Porque então a gente tinha essa necessidade de ter uma produtora legal, porque daí a gente pode trabalhar nos editais, né, que tem, inclusive fazer nota, aquela coisa burocrática, né, que se precisa para poder criar os projetos e realizá-los, né. E eu acho que mais começou por aí, né. Também para a gente poder, de fato, poder se divulgar como uma entidade, assim, uma coisa que está junta, né, porque a gente sempre trabalhou junto, eu sempre trabalhei nos filmes deles e vice-versa. Mas as coisas ficam muito soltas no ar quando não se tem uma organização, assim, né? Então foi mais ou menos por isso. E para finalizar, queria perguntar para vocês, porque recentemente o André Arieta, ele viu os filmes de vocês em sequência e ele disse que tem uma ligação entre as obras de vocês. Queria saber se vocês se influenciam, de que maneira vocês se influenciam. Isso foi muito bonito, aconteceu recentemente numa mostra que aconteceu no interior do estado, e o André estava comentando uma das sessões e a gente tinha 3 filmes nossos em sequência, assim. Um do Fred, um meu, um do Luiz Fernando, com atores que eram recorrentes, e ele falou assim, olha, tem uma linguagem aí que está aparecendo e a gente precisa perceber isso e parar para olhar isso, porque isso é muito raro dentro da história do cinema. São momentos em que as pessoas conseguem estabelecer, raros momentos em que as pessoas realizadores conseguem estabelecer um diálogo. E eu acredito que há um diálogo, de alguma maneira. Os filmes são muito diferentes, são opostos em algumas coisas, mas eles se completam. É uma coisa, um paradoxo bonito e que eu acho que o público vai poder, talvez amanhã, com essa amostra de repertório, ter um pouco dessa noção. De certa forma, esse diálogo é muito natural e enfim, se isso resulta numa estética ou não, eu não sei exatamente, mas nós somos muito polivalentes, assim, e nos alternamos em diversas funções, assim, dos filmes e diversas coisas, então eu acho que... E nós nos identificamos muito, assim, em termos de influências, em termos de diálogo, do que nós pretendemos com esse cinema, assim. Então eu acho que todo o diálogo e toda a semelhança entre o trabalho surge de muita amizade, na verdade. Eu acho que no fundo é isso, assim. Vou deixar então para vocês fazerem um convite para os 2 eventos de amanhã, então. Amanhã, às 19 horas, no Cine Santander. Por favor, chegar antes, porque vão ser disponibilizadas senhas gratuitas, né? Toda a sessão é gratuita, então tem que chegar antes, porque é um espaço disputado, com só 100 lugares. E logo depois, às 21 horas, na Casa de Teatro, a gente vai ter 2 shows. O show do grupo Samba do Cabrito, um grupo de samba. E logo depois, à meia-noite, o MW3, fazendo esse som maravilhoso que vocês estão podendo conferir aqui. E no andar de cima, na Casa de Teatro mesmo, que fica na Garibaldi, a gente vai ter uma mostra de repertório com os nossos videoclipes, os nossos curtas-metragens. As coisas que já fizemos ao longo dessa trajetória aí. Tudo aberto ao público. A Casa de Teatro tem um cover pro show, que é R$3. Ah, um preço, né? Santander mínimo. Cover simbólico. Mas o lançamento dos filmes Santander é gratuito. Tá certo. Luffy, eu vou pedir então pra tu voltar pra